Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho do meu cabelo, né? Do lado aqui do de fora, que agora, nesse momento aqui, parece que o sol não tá batendo tão forte, né? Porque ou escurece, ou às vezes tá muito claro, não dá pra tá gravando, né? E pelo que eu olhei aqui, parece que tá dando pra gravar, não tenho certeza, né? Eu vou mostrar um pouquinho do meu cabelo pra vocês, né? Depois que eu escovei o cabelo e pranchei, né? Ele tá muito feio, né? Igual eu falei pra vocês. Ele tá muito feio. Só que ele tá... Esse aspecto muito feio aqui agora, um pouco mais... É porque eu peguei um chuvisquinho, né? Mas igual eu falei pra vocês aí num vídeo, né? Meu cabelo mesmo pegando chuvisco, ele não volta tão rápido quando eu passo prancha, né? Agora, se for só escova, gente, eu saísse no vento, já ia embora todinho meu cabelo. Então, não resolveria. Por isso que eu gosto de estar fazendo escova e prancha, né? Eu quis mostrar pra vocês aqui antes de eu passar a babosa, né? Umectação noturna. Pra mostrar pra vocês o tamanho dele, né? Como que ele tá. Mostrando pra vocês também um pouquinho da falha. Que tá um pouquinho aqui, mas parece que tá preenchendo aos pouquinhos, sabe? Mas ainda tá tendo bastante queda, né? E eu quero tá fazendo algumas outras coisinhas nele, né? Olha aqui pra vocês verem. Ele tá batendo aqui, ó. Nesse tamanho, mais ou menos. Meu cabelo natural já. Porém, gente, aqui pra você ver, não dá pra prender tudo, ó. Então, por isso que eu falei pra vocês aí, né? Às vezes a gente fica ansioso, que as coisas acontecem rápido, e as coisas parecem ser rápido pros outros, mas quando chega no seu momento, leva muito tempo, né? Porque realmente levou pra outra pessoa também. É porque você não estava ali, né? Vendo que a pessoa estava passando aquele processo, né? Por isso que eu falei pra vocês, como eu sei, eu passei isso pra vocês, porque é algo que eu passei, né? Eu venho buscando a entender tudo que veio passando, né? E isso eu fui ganhando conhecimento em relação à transição capilar, né? E percebo que a transição grisalha, gente, ela tá sendo um pouco mais difícil para tá levando ela crescendo, sabe? Primeira vez eu cortei, né? Curtinho, quase raspei a cabeça. Então, quando eu pintei novamente meu cabelo, gente, ele já tava esse tamanho aqui quase, né? E eu voltei a pintar novamente. Por isso que eu também falei pra vocês em um vídeo que às vezes você deixa e depois pinta. E se você cortar o cabelo, você perdeu o tamanho do comprimento do seu cabelo e, né, ficou estaca zero, né? Então, se você passou por toda aquela fase difícil pra nada, né? É isso que eu tenho uma conclusão em relação a esse tempo que eu venho passando, né, por essa fase. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, dividindo aqui, ó, vou passar até com pente pra vocês verem, ó, essa parte aqui, ó, tá vendo? Tem muito branco, e essa parte aqui também, ó, tem bastante branco, né? Ó, mas se fosse pra me cortar, imagina, gente, eu cortando agora, tô com 11 meses de crescido, ó, eu cortaria aqui, olha tanto que ficaria curtinho, muito curto, né? É por isso que eu pensei em cortar quando tivesse com 1 ano e 4 meses, mas eu acredito que eu não vou conseguir, porque eu não quero passar pela fase que eu já passei, que foi muito difícil, muito doloroso, né? Então eu não quero passar por aquilo que eu já passei antes, porque uma decisão eu tomei, gente, quando eu resolvi deixar meu cabelo grisalho novamente, foi quando eu falei assim, se for pra me cortar meu cabelo curtinho de novo, eu nunca mais deixo crescer. Então, desde aí, então, eu tomei a iniciativa e a atitude de ver que eu não queria ficar com o cabelinho curtinho mais. Então, eu tô assumindo aquilo que eu tinha proposto pra mim mesmo, né? De não cortar meu cabelo curtinho por pressa, né? Das coisas acontecer. Porque se um dia eu cortar curtinho, é porque realmente eu decidi e vi que aquilo não era pra mim mais, deixar um cabelo crescer e tudo bem. Mas até então, pra poder passar por transição, eu já tinha colocado esse propósito na minha vida em relação a isso, né? Graças a Deus. É por isso que eu tô conseguindo, né? Levar adiante e tranquilamente. Porque eu já passei pelas dificuldades, os caos anteriormente, né? E é por isso que eu venho trazendo para vocês aqui no meu canal, para estar ajudando vocês, para não estar evitando um pouco passar por isso, né? Igual eu falei aí no vídeo anterior, né? Lógico que a gente temos direito de pintar, de cortar na hora que a gente quiser. Porém, a gente tem que ter uma certeza maior, né, uma clareza maior do que vem além do que ela vontade naquele momento. Porque vontade é uma coisa que passa, né? Então você tem que ver além. E se eu deixar até lá na frente?
Imagina daqui 3 anos, como que ele não vai estar? Bonito, cacheado. Então eu vou poder continuar escovando, vou poder deixar ele cacheado do jeito que eu quiser, né? E esse branco que tá sendo feio agora, com o tempo ele acaba não sendo mais feio. Por quê? Porque ele vai estar todo assim, né? Então, quando você deixa ele escovado, bem bonitinho, né? Quando você deixa ele com o seu cabelo finalizado, fica bonito o cabelo. Independente se ele tem branco ou não, né? Porque o que é bonito no cabelo mesmo é o cuidado que a gente tem com ele, né? E é a forma que a gente vai cuidando dele também, né? Então, aqui eu vou virar pra vocês verem, né? Porque à noite, quando eu passar babosa, vocês não vai dar pra ver, né? Nem a cor do meu cabelo, nem nada. Então eu vou virar aqui pra vocês verem. Tá batendo assim mais ou menos. Tá assim. Meninas, vocês acreditam que não deu tempo de eu fazer isso no mesmo dia da gravação? Não deu tempo de eu passar a babosa. Então eu vou estar passando aqui com vocês, né? Essa babosa, gente, ficou de ontem pra hoje, tá? Eu deixei ela dentro da geladeira. Não, então por isso que ela não estragou, não estraga, tá? E eu faço isso sempre, porque tem vezes que eu não tenho tempo, então eu tenho que colocar ela antes, né? Numa noite antes, pra na hora que eu chegar e já passar num couro cabeludo, né? Então é assim que eu faço. O que aconteceu? Assim que eu parei de gravar essa gravação pra vocês aí, veio uma chuva bem forte, né? E aí o tempo fechou. E eu não animei fazer isso. Por quê? Porque quando eu passo só no couro cabeludo, a umectação só no couro cabeludo, não tem problema. Mas quando você passa no cabelo todo, demora muito pra secar, né? Então, na hora de dormir, você tá com o cabelo muito molhado e eu não gosto. Porque eu não durmo com saquinho, porque eu acho que fecha muito, né? Então eu não gosto nem de touquinha quando o cabelo tá molhado. Eu não gosto de usar touca com cabelo molhado de jeito maneira. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou começar a passar aqui pra vocês verem e pra vocês verem como que eu vou fazendo. Primeiro, gente, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou passando no couro cabeludo primeiro, tá? E eu prefiro tá passando com a babosa inteira, assim, com a casca aqui atrás, né? Por quê? Porque dessa forma eu vou estar já fazendo e esfoliando, tá? Então dessa forma eu já vou fazendo e dessa forma que eu faço, eu já esfolio o couro cabeludo. Quando você pega ela, a gelatina e passa assim, aí você já tem que esfoliar com a mão, né? Então assim eu já acho mais interessante. E aí eu vou dando furinho quando ela vai acabando o caldinho dela, né? Eu vou dando os furinhos assim nela, ó. Aí por isso que vai caindo uns pedacinhos, sabe? E eu vou passando. Eu até esqueci de colocar uma toalha aqui, porque eu já tomei banho e já coloquei até a roupinha pra dormir. Porque assim, gente, você que não tem muito tempo, você tem que fazer seu tempo, né? Então, pra você não ficar sem cuidar do seu cabelo, você tem que arrumar alguma forma pra estar cuidando dele, né? Então, se você chega do trabalho, você já chega com vontade de tomar banho mesmo, você já toma o banho, já passa essa babosa no cabelo, enquanto ele vai secando por si só, você vai fazendo suas coisas, seus afazeres, sabe? Então você não deixa de fazer nada que você precisa fazer naquele dia, né? Então fica muito fácil fazer desse jeito. Aqui ó, os pelotonas que vai saindo, que a gente vai furando e vai saindo. Essa aqui ó, tá bem gordinha, então ela vai render bastante. Tem hora que a babosa ela tá mais sequinha, né? Ó. Então, pra dormir, às vezes eu passo só no couro cabeludo, gente, pra diminuir queda, eu passo só no couro cabeludo, né? Aí eu não esfrego tanto assim, espalhando muito não. Eu procuro cortar a babosa mais pequenininha, pra ela entrar só no meio mesmo, pra poder não molhar todo o meu cabelo igual tá molhando aqui, sabe? Eu faço assim. É muito bom, gente, pra queda. E aí eu vou estar começando a fazer daqui por diante, 15 dias, eu vou estar fazendo essas foliaçãozinhas só no couro cabeludo para ajudar a cessar a queda de vez. Porque enquanto meu cabelo estiver em transição e eu não cortar ele, ele vai estar fazendo mais assim ainda. Depois que cortar, a queda diminui totalmente. Porém, gente, é igual eu falei, eu não tô preparada ainda pra estar passando por tudo isso de novo, um cabelo muito curtinho. Porque esse aqui, desse tamanho aqui, quando eu cortei, porque ele já cresceu, né? Mas quando eu cortei em outubro, nossa, foi uma dificuldade. Tudo que eu fazia não tava dando certo o tamanho pra prender, sabe?
não tava ficando muito legal não. Então desde quando eu cortei, não tava ficando muito legal em relação a isso. Então é isso, é uma coisa muito simples, né, para quem não conhece, não sabe como fazer, né, mas eu acho que a maioria de nós todos sabemos, né, eu acho. Lembrando, gente, que se você nunca testou, né, faz um teste de alergia, né, tem um canal aí meu que é Eu Colhendo a Babosa, no finalzinho eu falo lá sobre isso, o tempo que você deixa, como tirar a heroína da babosa, né, lá eu falo tudinho, tá? Fora que tem um vídeo também, que é Reconstrução Babosa também, que tá falando também sobre isso, tá? Se você tem alguma dificuldade de entender, né? Então, gente, é isso aqui. Passei em todo o couro cabeludo, aí, em vez de eu passar no cabelo todo, eu venho cá e faço uma esfoliação agora com a mão, tá? Eu vou fazendo esfoliação com a mão. O ideal é você colocar a sua cabeça para baixo, né? Quando você faz a inversão, ele não espalha pro seu cabelo tanto. Então, porque você vai pegando com os dedinhos aqui e vai separando, né? Aí vai pegando aqui e vai separando. Por isso que eu falei pra vocês que o ideal é fazer o quê? Com a babosa pequenininha, pra não molhar tanto o seu cabelo assim, ó. Porque aí não tem problema se for qualquer dia, né, se estiver chuvoso, se estiver frio, porque nossa temperatura rapidinho aquece, esquenta e aí ele seca. Então, em 1 hora, no máximo 2 horas, você já não tá sentindo mais nada, né? Agora, quando é no cabelo todo, aí sim, ele já tem um pouquinho mais de dificuldade. Aí agora, gente, eu vou passar no cabelo todo, assim, ó. Depois que eu passar aqui, eu só vou pentear meu cabelo e deixar ele secar. E aí, na hora de dormir, eu vou, se ele estiver me incomodando muito nas laterais, eu prendo ele aqui um pouquinho pra cima, né? Mas eu acho que não, por o tamanhozinho dele, acho que não vai me incomodar, não. Aí agora eu só passo o pente, tá? Eu passo o pente sim nele, pra tipo desembaraçar, para no outro dia também não ter tanto trabalho e para ele já voltar a curvatura dele hoje mesmo, porque se você quiser fazer esse jeito aqui durante o dia, você pode também, né? Só que ele é melhor quando você faz noturno, porque quando você faz a escova é melhor. Agora, quando tá no cacheado mesmo, já tudo bem. Se deixar só 2 horas, já faz efeito também, tá? Você não vai no sol, porque não é o ideal. Porque ele já tem sua temperatura, né? Ó. Por aqui vocês verem que ele vai voltando normal. Você sabe o que acontece quando ele seca no seu próprio cabelo? A vantagem é essa, é que quando ele seca no seu próprio cabelo, e é bom o ideal noturno, por causa de não ter alta temperatura. Porque babosa, querendo ou não, não é bom arriscar. Você ter muito alta temperatura nele, sabe? Porque às vezes ele pode fazer um efeito rebote no seu cabelo, né? Então não é tão bom. Por isso que eu gosto de fazer só noturno. Mas eu já fiz durante o dia, já deixei 2 horas e fez efeito muito bom, né? Porém não é a mesma coisa. Eu percebo que não é a mesma coisa, porque 2 horas não dá tempo dele secar. E quando ele seca, no outro dia que eu corto com ele seco, ele fica já, parece que ele mesmo ganhou tudo que ele precisava, sabe? Então, se eu quiser só lavar com shampoo e condicionador, ele já tá perfeito, né? Então é isso. Olha pra vocês verem, ó. Já voltou tudo normal aqui, penteando, passando ele, ó. Vou virar pra vocês verem. Então é assim, meninas, é desse jeito que eu faço, né? Com o meu cabelo, quando eu passo uma equitação noturna, tá? Se você tiver gostado desse vídeo, dá um like, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, né? E continue comigo nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tchau!